Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao meu canal Aprendendo as Escrituras com Dilma Braga. Quero dizer muito obrigado a todos vocês que já se inscreveram no meu canal. Você que está chegando agora, se inscreva no meu canal, compartilhe essas mensagens, não deixe essa mensagem parar em você. Passe para frente esse conhecimento, porque o conhecimento ele traz liberdade, ele traz a nossa libertação, ele traz mudança em nós e naqueles que estão próximos. Então compartilhe este vídeo, deixe o seu like, se inscreva. E eu já agradeço, muito obrigado por todos que já se inscreveram. Hoje nós vamos nos debruçarmos sobre o conhecimento da pessoa do Espírito Santo. Nós estamos vivendo em um mundo tenebroso, com tanta maldade, com tanta coisa horrível acontecendo em todo mundo, em todo canto. Então, nós precisamos do Espírito Santo para estar conosco. E quem é o Espírito Santo? Nós vamos aprender um pouquinho na visão bíblica quem é o Espírito Santo, qual é o seu ministério, qual a sua importância, relevância na vida de cada um. Então, para iniciar, o Espírito Santo, a ciência que estuda sobre ele é a pneumatologia. Pneuma significa espírito e logia, estudo. No hebraico, ruach, sopro e vento. No grego, pneuma. Mas o que eu quero trazer é o conhecimento na visão bíblica, a importância do Espírito Santo. Nós podemos observar muitas manifestações do Espírito Santo, muita gente caindo, pulando, saltitando. É isto, o Espírito Santo. Segundo um professor meu, peço permissão para citá-lo, Dr. Wright Ribeiro, nas aulas sistemáticas, ele disse que, eu achei muito interessante a fala daquele homem, ele disse que se você cair no Espírito Santo e se levantar transformado, caia. Mas se cair e continuar a mesma pessoa, dando mau exemplo, mentindo, enganando, compra e não paga, é melhor que não caia. Então nós vamos estudar agora sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele já estava desde o início da narrativa bíblica. A Bíblia já diz assim, o Espírito pairava sobre o abismo. Então o Espírito, ele estava lá quando Deus estava criando todas as coisas. Então nós vamos definir o que é a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo consiste em manifestar a presença ativa de Deus no mundo, em especial na igreja. Essa definição indica que o Espírito Santo é um membro da Trindade. A Escritura, com frequência, relata sobre o Espírito Santo. No Antigo Testamento, a presença do Espírito Santo, muitas vezes, ela foi manifestada em maneira de glória e em teofania. Mas e hoje, para nós? Na nossa atualidade, qual é essa relevância
É isto que nós vamos estar abordando agora. Porque no Antigo Testamento nós já sabemos várias as manifestações do Espírito Santo. O Espírito Santo ele traz bênção, ele traz poder. E ele foi profetizado muito lá atrás, como por exemplo em Isaías. Derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e as minhas bênçãos sobre os teus descendentes. Isaías 44, versículo 3. Então, essa promessa do Espírito Santo vem desde lá do Antigo Testamento. Ela estava sobre os reis, sobre os sacerdotes, sobre os profetas. Era uma unção especial. Mas hoje, no nosso tempo, agora, o Espírito Santo, ele está em cada crente. E nós precisamos muito mesmo, do Espírito Santo para nos ajudar. Nós precisamos saber, biblicamente, quem é o Espírito Santo. Como ele age na minha vida, na sua vida e nas nossas vidas. Hoje nós estamos com as informações na palma de nossas mãos. É muita informação, é muita mensagem, é muito discurso e nós precisamos conhecer o Espírito Santo segundo as Escrituras, para nós não seguirmos ventos de doutrina. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Nós precisamos desenvolver uma amizade do Espírito Santo. E com o Espírito Santo, especialmente, nós precisamos andar com ele ao nosso lado. Para nós ter o discernimento dessas muitas vozes e sabermos exatamente qual é a voz de Deus, qual é a obra de Deus, o que está sendo feito, o que está sendo manifesto, é realmente de Deus. Nós precisamos conhecer pessoalmente o Espírito Santo, o Consolador. Então nós vamos iniciar aqui em João 14, no 16 e o 17. Olha o que está dizendo. Jesus, aqui é Jesus falando. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não conhece, porque não o vê e nem conhece, vós que conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Isto aqui é palavra de Jesus. O Espírito Santo da verdade, ele está em nós. Então nós precisamos ficar sensível à sua voz para sermos dirigidos pelo Espírito Santo. Eu vou aprofundar um pouco sobre o Espírito Santo, o Consolador. Para começar, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele habita em nós, ele é quem nos dirige. E nós vamos aqui nos debruçarmos um pouquinho sobre as palavras de Jesus. Jesus disse que o Pai enviará o Espírito Santo a fim de estar para sempre com a igreja e consolar de sua angústia e guiá-la pela vereda da verdade. Então, uma função do Espírito Santo é nos guiar na verdade. É estar conosco nas nossas angústias, é nos consolar. Então, o Espírito Santo é aquele amigo que está presente
em todos os momentos, nos momentos da dificuldade, nos momentos terríveis, o Espírito Santo está conosco. Nós precisamos desenvolver este relacionamento com o Espírito Santo, através da oração, através do jejum, através de oração. Nós precisamos ser amigo íntimo do Espírito Santo, tá bom? Então vamos lá. A missão do Espírito Santo como Consolador. Ele é semelhante a Jesus. Olha o que Jesus disse: eu rogarei ao Pai e ele vos dará o Consolador. Há duas palavras gregas para o outro, a palavra que Jesus falou, eu enviarei o outro. Héteros, o outro diferente, e halos, que é o outro igual, da mesma substância. O Espírito é Deus e com os mesmos atributos do Pai e do Filho. O Espírito Santo, ele é um consolador e não um consolador. É diferente. A palavra grega paracletos significa advogado, consolador, a pessoa que traz para o lado da outra, a fim de ajudá-lo, proteger e livrá-lo. O ajudador, o defensor, um amigo no tribunal. Então isso tudo é o que o Espírito Santo faz em nossas vidas. O Consolador, ele permanece e é permanente dos discípulos. Está lá em João 14, 16, parte B. Para que manifeste e fique para sempre convosco, o Espírito Santo jamais deixará. Daria a eles consolo na hora mais amarga e dá direção na hora mais confusa e poder nas horas mais cruciais. Então o Espírito Santo, ele é aquele que nos consola. Nos momentos difíceis ele está lá, e nos momentos cruciais, momentos de indecisão, o Espírito Santo ele nos trará direcionamento. Nós precisamos estar atento à sua voz. Nós precisamos estar atento nesta comunhão com o nosso melhor amigo, o Espírito Santo. Porque ele é o nosso consolador. O Espírito Santo também é a fonte da verdade. Então, no mundo que nós estamos hoje, de muitas vozes, muitas informações erradas, errôneas, muitas linhas de pensamento, muitas religiões, sabendo que o Espírito Santo vai nos orientar em toda a verdade, nos mostrará o que há de vir. A fonte da verdade. O mundo não pode conhecer nem receber o Espírito Santo, pois o mundo anda enredado pelo engano, alimentado pela mentira, perdido num embaralhado de ideia. O Espírito Santo é fonte da verdade, ele inspirou as Escrituras e nos ilumina a mente para entender. Às vezes a pessoa me diz assim: irmã Gilma, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo, eu não compreendo. A Bíblia, para nós entendermos ela, é só através do Espírito Santo. Porque a Bíblia, ela não é um livro apenas histórico, é um livro de uma narrativa histórica, arqueológica. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é o livro da verdade, ela é a palavra do nosso Deus e foi inspirada pelo Espírito Santo. Os nossos antepassados que escreveram as Escrituras, eles escreveram inspirado pela pessoa do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele abre a nossa mente, o nosso entendimento, ele nos dá compreensão na hora da leitura da palavra de Deus. Então, o nosso melhor instruidor, o nosso melhor professor é o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos estar em comunhão com ele. Às vezes, a pessoa diz assim: irmã Dilma,
eu estou cheia do Espírito Santo, eu caí, eu flutuei. Mas e aí? A sua comunhão com o Espírito Santo foi só aquele momento, daquela emoção? Porque o Espírito Santo, ele é além da emoção. O Espírito Santo, ele é testemunho da verdade. O Espírito Santo, ele nos fortalece, ele nos direciona. O Espírito Santo, ele nos mostra toda a verdade. Às vezes, eu tenho conhecido pessoa, no meu contexto, que é intrigado com a mãe, com o pai, com os irmãos, com a vizinhança, e diz estar cheio do Espírito Santo. Eu sinto muito dizer, mas você não está cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele precisa de um coração limpo, sem inimizade, sem rancor, para ele habitar. Nós precisamos de um coração puro, limpo, de uma vida que testemunhe de Deus. Logo, eu não posso estar rodopiando, flutuando, voando e não ter mudança na minha vida no cotidiano. Assim, eu vou entristecer o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos certifica da verdade. Nós sabemos que, pelas palavras de Jesus, que aquele que mente é filho do diabo e não de Deus. Então a pessoa que está mentindo, está enganando, está trapaceando, ela não pode afirmar que está cheia do Espírito Santo. Do Espírito Santo de Deus, não. Pode estar com o espírito do engano, o espírito da carne, está fazendo coisa da sua mente, vontade da carne, emoção. Porque o Espírito Santo, ele nos guia na verdade, ele é a fonte da verdade. É tanto que o mundo não pode conhecer, nem receber o Espírito Santo. Porque eles estão enganados, alimentados pela mentira, no emaranhado de ideia. O Espírito Santo é fonte da verdade. Então, vamos nos debruçar no conhecimento do Espírito Santo. Vamos deixar ele nos guiar. Olha só que magnífico. O Deus que habita em nós, vós conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. No dia do Pentecoste, o Espírito Santo veio habitar no meio. Olha só que magnífico. No Pentecoste, o Espírito Santo ele veio habitar do lado e dentro do discípulo. O Deus Emmanuel, o Deus conosco, voltou para o Pai, mas o Espírito Santo, Consolador, um igual, um semelhante a ele, veio e está conosco, mas também ele está em nós. E não veio apenas habitar entre nós, mas também ele veio morar em nós, no nosso corpo, transformou no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, a sua habitação. Olha como nós temos a responsabilidade de mantermos a casa, o nosso corpo, o templo do Espírito Santo, limpo, sem mágoa. O Senhor Jesus disse, quando depender de vós, tende paz com todos. Então, meu amado, minha amada, a quem você precisa perdoar, perdoe. Se você não consegue, peça ajuda para o Espírito Santo, para que ele possa realmente morar dentro de você e você possa agir e ser guiado pelo Espírito Santo. Vamos aqui agora vermos Atos 14, versículo 8. Olha aqui. O que Jesus, ele disse quando ele ia subir ao céu, ele disse assim, olha: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, e até aos confins da terra. Dito estas palavras, foi Jesus levado às alturas, à vista deles, nenhuma nuvem encobriu os olhos. Estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia,
Eis que 2 varões vestidos de branco puseram-se ao lado dele. Ele disseram: varões Galileu, por que estás olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, do mesmo modo que viste subir, ele vai voltar. Então, antes de Jesus subir, ele fez a promessa do Espírito Santo, do revestimento do Espírito Santo. É muito importante. Quando nós aceitamos Jesus, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, nós somos selados, recebemos a marca do Espírito Santo. Nós somos marcados no mundo espiritual como pertencente a Deus. Então, nós fomos selados pelo Espírito Santo. Quando recebemos o Espírito Santo, nós somos cheios, nós passamos a ser casa de Deus. Casa de Deus. E ser casa de Deus é responsabilidade, porque nós temos que manter o nosso coração limpo, termos uma vida íntegra para sinalizar os céus. As pessoas têm que olhar para nós e ver em nós o que nós dissemos ou falamos que somos. Nós não podemos ser duas pessoas, ser ora cheio do Espírito Santo e ora ser vazio e ser casa do outro. Nós temos que ser casa de Deus. Sem santidade ninguém verá Deus. Então, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Nós precisamos ser revestidos de poder do Espírito Santo. Jesus disse aos seus discípulos, quando receber o Espírito Santo, ele seria revestido de poder. O discípulo precisaria de revestimento de poder. Então, nós também precisamos ser cheios do Espírito Santo. Para quê? Para que nós precisamos? Para sair do campo da especulação e do terreno da ação. O discípulo estava perdendo o foco, queria investigar o que não lhe pertencia. Isto é tempo ou época do Pai. Reservou pela sua exclusiva autoridade, enquanto deveria ser capacitado para fazer o que fora dado por obrigação. Qual é a obrigação do discípulo? Ir e pregar o Evangelho a toda criatura. É testemunhar o Evangelho, é testemunhar uma vida cristã. Não podemos viver com um mapa profético nas mãos, especulando o futuro. Jesus corrigiu essas falsas noções a respeito da natureza e extensão. É chegada do reino, mostrando que o reino é espiritual. Quanto ao caráter internacional, quanto aos membros, é gradual. Quanto à extensão, somos desafiados a testemunhar aqui e ali, em toda parte, o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo para perdoar as antigas barreiras raciais, culturais e religiosas que separavam os samaritanos deveria ser quebrada. O mapa traçado por Jesus incluía Samaria, onde o Evangelho chega. O muro da inimizade é quebrado, é derrubado. O poder do Espírito Santo capacita o crente, capacita a igreja a amar a si mesmo e seus inimigos. É o que eu falei ainda há pouco. Eu não posso ser intrigado com meus irmãos e dizer que estou cheio do Espírito Santo. Não posso não saber conviver com o meu amigo, ser racista e dizer que sirvo a Deus, que estou cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele atrai outros para ele. Ele não exclui. Ele atrai pelo testemunho de vida, pelo seu amor grandioso. O Espírito Santo, ele habilita para pregar. Habilitou os discípulos e nos habilita também. Até os horizontes ampliados, os limites dilatados. O projeto de Deus
é o evangelho todo, por toda igreja, em todo o mundo. O Espírito Santo, ele veio para fazer esta obra, a obra de convencer, de salvar, até mesmo os gentios, que eles eram considerados pelo judeu apenas combustível para o fogo do inferno, agora deveria merecer mais a centrada atenção do judeu cumprindo a missão. Então, o Espírito Santo, ele reverte o crente com poder, com autoridade, para trazer aqueles que estão fora do reino, ser convencido pelo Espírito Santo. Esta é a função do Espírito Santo. Nós não vamos convencer ninguém do pecado, da sua vida devassa. É o Espírito Santo que vai convencer. Nós vamos apenas ensinar o Evangelho cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele fortalecia tanto o crente para testemunhar, até mesmo para ser mártires, em nome de Jesus. Os discípulos eram testemunho que havia presenciado um fato glorioso, a ressurreição de Cristo. Essa notícia da exaltação de Jesus deveria ser anunciada até os confins da terra,